tarde. Então, retomamos as atividades da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na região do Pampa, com a temática Biomas Brasileiros, um caminho para a sustentabilidade, em alusão ao tema nacional Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. Através de eventos intermunicipais, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia contribui com a popularização da ciência, tecnologia, educação, aproximando a pesquisa acadêmica da sociedade, também fomenta a troca de conhecimento entre setores, incentivando a inovação e contribuindo para um futuro sustentável. Já realizamos palestras, exposições, acontecerão, oficinas, na parte da manhã de sexta-feira, todos já estão convidados. E o objetivo principal é fomentar o conhecimento científico, incentivar a inovação e promover a conscientização ambiental, alinhando o desenvolvimento tecnológico às necessidades de preservação e valorização do meio ambiente local. Para reiniciarmos as atividades da tarde, nós vamos contar agora com a palestra do professor Enoque Garcia, com o tema Projeto Bens Pampa, Balanço Energético na Metade Sul do Bioma Pampa no contexto da transição energética. O professor Enoque, vou dar o currículo dele aqui. Professor Enoque, eu lhe convido então a passar, o senhor vai fazer a sua autoapresentação, por gentileza, e depois, na sequência, nós teremos o lançamento do livro, do e-book Unipampa Brasil e UTEC Uruguai, o e-book Energia e Meio Ambiente, Produção Científica e Tecnológica Sem Fronteiras. Professor, por gentileza. Um aplauso. Tranquilo. Obrigado. Vamos trocar de... Então, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Vamos discorrer então um pouco aqui sobre o bioma Pampa, né? E então a parte energética. Só vou apagar a luz aqui para... Aí. Bom, então vou falar dessa parte do Bens Pampa, que é praticamente um projeto e ao mesmo tempo uma provocação, né, sobre o aspecto de aproveitamento energético e principalmente por a posição geográfica, né, que essa região está em relação ao Brasil. Fazendo então a minha apresentação bem sintetizada, né, então sou natural aqui de Pinheiro Machado, próximo daqui de Bagé. Depois estudei ali no Cefet, entrei TFPEL, virou Cefet, atualmente é os IFES, né, que a gente tem, e depois fiz então a engenharia elétrica na Unicinos, em São Leopoldo, e uma pós-graduação na Univates, e o mestrado e doutorado na UFCM, em Santa Maria, né. E durante esse período, então, que eu estudei, ao mesmo tempo eu trabalhava, né, então... sempre provoco os alunos, né, que é difícil trabalhar e estudar, e aí com isso, em 2019, dei uma guinada, então, na minha vida profissional, e vim parar aqui na Unipampa, então, para realizar também alguns sonhos e desafios. E aí dá para se dizer que o Bens Pampa era uma partezinha que eu tinha em mim, e aí quando eu vim para cá eu tive a oportunidade de colocar isso em prática. Mas, então, o que move, né, essa discussão toda é as questões de transição energética, que já há um bom tempo a gente discute, a gente que é da área de energia sabe, mas ela é sempre um tema ruim de se tratar, né,
porque mexe com muitas questões de interesses e o quanto é difícil, né, qualquer movimento no sentido de relacionar o desenvolvimento com as questões de preservação, né, com as questões de cuidados com o planeta, tá? E é que vem o grande desafio, então, né, da gente cuidar do que é sustentável, inclusive definir, né, o que é sustentável. Inclusive, para mim, talvez eu tenha uma definição de sustentável e outro cidadão, outra pessoa vai ter uma interpretação diferente disso. E aí, então, podemos ter diferentes bandeiras, mas na prática o ser humano, né, então ele foi sempre provocando uma série de transformação. Lá atrás a gente dependia da própria energia do homem, depois começou a se usar a tração animal, teve as grandes evoluções em função da descoberta do fogo, depois a gente começou a fazer aproveito de águas, teve momentos que então parecia que tinha resolvido todos os problemas da humanidade com a descoberta dos combustíveis, aí depois veio a revolução a partir de eletricidade, e a gente descobriu o vapor, então o vento, tudo isso aí vinha sendo aproveitado, e aí se for olhar, né, cada uma desses acontecimentos que foram acontecendo, consequentemente trouxeram alguns impactos lá também para o planeta. E aí, dado as condições atuais, a gente está percebendo, né, talvez de forma muito mais acentuada, estes impactos que atualmente estão perceptíveis, né, de uma forma mais corriqueira, mais seguida, né, do que tem acontecido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e aí a discussão que tem, inclusive aqui na região, vem muito em torno da transição energética, o que é justa, o que é limpa, o que é inclusiva, né, e se tem grandes embates e se envolve grandes interesses. E aí, então, isso aqui, assim, é a base, né, que serviu para a gente fazer e executar, né, este projeto que é o Bens Pampa. Então, a ousadia, né, que a gente tinha no início era de fazer um atlas dessa região, e na minha cabeça eu até achava que era mais fácil, e aí depois a gente entrou num grande desafio, assim, né, devido principalmente às dificuldades, né, da parte do mapeamento. Onde é que a gente ia coletar dados? Como é que a gente ia buscar as informações? Quem tem as informações vai disponibilizar as informações? Os dados que eu estou pegando são verdadeiros ou não? Então a gente tinha aquela ideia lá dos objetivos, o mapeamento, e aí adotamos as metodologias de começar a fazer este dimensionamento e colocar isso, então, num material. Então, para não ficar divagando muito, né, a proposta em si, então, depois até o nome lá, um dia eu bati martelo com a professora Cristina, ali num bate-papo ali, mas então ficou o Bens Pampa, né, que ele é uma junção, né, do bioma Pampa com a metade sul, porque a gente tem, então, essa metade sul talvez subdesenvolvida, não sei se é isso ou não, mas uma consequência muito coincidente com a questão do bioma, né? E aí, então, aproveitamos essas duas características para servir de base, né, para este estudo. A gente sabe, então, que o bioma ele se estende, né, para além do Rio Grande do Sul, no caso para a Argentina e para o Uruguai, mas ele é um bioma, então, que não é dada atenção, né, pelo resto do Brasil. Ok? E aí, então, para não ficar tão longo, vamos já mostrando, né, algumas coisas. Então, esse aqui, assim, é o resultado, né, é a página lá onde tem os resultados, tem os links, tem o webmap, os infográficos, os dados, né, que seriam os resultados do projeto. E agora eu vou discorrer um pouco sobre algumas coisas que se fez até chegar nessas etapas aqui. Então, esse aqui, assim, é o resultado do webmap em si, né, que a gente mapeou, então, o máximo de elementos, né, que a gente conseguiu informações, e colocamos nesse webmapa, e para chegar aqui, até aqui, então, que tem um monte de coisa por trás, que a gente precisou, então, de ter na equipe pessoas da engenharia da computação, e outras habilidades que tivemos que desenvolver para conseguir colocar isso aqui assim. E o grande desafio, então, que nós tínhamos, né, e a realidade em muitos de quem lida com pesquisa, que era restrições de recursos. Então, a gente não tinha recursos, a gente não tinha nenhum real para fins de aplicação. A gente só tinha um pouco de recursos para bolsas. O resto foi
no amor e desvendamos as grandes ferramentas, né, que se tem gratuitas. Foi tudo feito com ferramentas gratuitas, que a gente chama de código aberto. Né. Bom, como parte desse propósito, essa questão que eu comentei com vocês, então o Bens Pampa, que está aqui à direita, a gente conseguiu desenvolver, juntamos isso aqui assim, e aí ficou uma parte, né, que a gente não conseguiu, que seria então eu fazer micro-redes, né, seria então, digamos, pegar aqui o campus, no campus a gente constitui uma micro-rede para fazer uma série de levantamento de dados, né, de dados reais que pudesse alimentar então com informações extra outra base. E aí, então, fica isso para outro momento, outra ocasião, talvez a gente poder avançar e ter dados em tempo real que pudesse estar alimentando como essa outra parte da ferramenta. Do Basepump, então, né, a questão que vem é que a gente tem um conjunto de informações da matriz elétrica brasileira, tanto da elétrica quanto a matriz energética. A gente tem depois algumas informações de balanço energético da parte do estado em si, né, do Rio Grande do Sul, mas a gente tinha uma ausência muito grande de informações desta região. E principalmente quando a gente avança para fazer alguma discussão em termos municipal. E aí que vem então a grande provocação do projeto, e aí talvez se a gente começar a bater o olho, questionar e buscar, tem muito conteúdo que assim para ser pesquisado e ser ajustado e ser questionado. Mas a gente fez questões então de trazer as informações, publicarem elas, para a gente dar continuidade, colocar isso na provocação de vir à tona, e os prefeitos, seja lá autoridades, pesquisadores, estudantes, professores, ter esses dados para ir fazendo seus questionamentos e uso também destes dados. Então, essa ideia da matriz energética, à direita sempre a questão da região do Rio Grande do Sul, tem inclusive alguns números que eu mesmo fico incomodado, me parece que não são reais, mas são os dados que a gente consegue ter extraídos, então, por exemplo, da EPE. Pode passar? Sempre que a gente vê, então, a matriz energética, a gente tem uma outra corte que normalmente a gente faz, então, que é para a matriz elétrica, né? E aí, então, essa matriz elétrica, a gente tem essa visão da região, e aí essa fica até, de certa forma, bem evidente, né? Através deste gráfico aqui, que a gente, então, tem despontando para essa região a questão eólica e, por exemplo, né, uma baixa incidência de aproveitamentos hídricos. Então, também tem a ver um pouco com relevo e a própria questão de não aproveitamento hídrico da região. Nessa parte hídrica, então, a gente o que precisa? Ter uma série de informações de estudos de bacias hidrográficas para fazer os inventários hidrológicos. Isso, inclusive, é muito polêmico, né? Que o próprio levantamento que foram fazer na região já trouxe uma série de estresse, né? Sobre diferentes opiniões. Sem discutir muito as questões de quem tem a verdade, né? Mas o pior do que isso é a gente não ter informação. Então, esse que é a parte, digamos, que às vezes incomoda a gente, né? Por que não ter informação? E aí, após a informação, se toma as melhores decisões. Então, a gente fez uma busca de informações, técnicas no caso, sobre a bacia do Rio Camaquã, que aí teve, inclusive, um componente da equipe que ele estava fazendo, tinha algumas metodologias, então ele fez um estudo independente para esta bacia, né? Mas ela é uma bacia, então, inclusive, complicada, porque cada vez que a gente vai falar, tem alguns que têm certo preconceito só de pensar em falar no aproveitamento do Rio Camaquã como exemplo, tá? Então, dentro dos levantamentos que a gente fez, em toda essa região que a gente tem aqui assim, a gente tem apenas 2 aproveitamentos hídricos. Então, a gente tem uma bacia, uma área bem grande, mas com baixo aproveitamento hídrico, no caso. Então, quando a gente faz esse filtro, né, então se pegar todo o Rio Grande do Sul, aquela outra metade tem um aproveitamento muito grande, uma abundância muito grande de usinas. Quando a gente pega essa região, fica evidente que ela está subaproveitada.
E aí, então, a gente vai discorrendo sobre os diversos tipos de investimento, tipos de potencial, né? Neste caso, então, a gente tem as informações do potencial fóssil. E aí, então, lá por trás nos dados, a gente tem as informações abertas para cada município, que podem ser confrontadas, criticadas, e aqui no caso, então, a gente destaca, né, os valores, inclusive que a região, assim, ela chega a pegar lá até a região de Guaíba, pega a região litorânea, e aí tem alguns valores que, assim, no primeiro momento parece errado, mas depois, quando a gente vai olhar, existem as outorgas, né, para aqueles empreendimentos e às vezes não estão aproveitados, pegando como exemplo que, assim, a gente tem uma usina lá em Uruguaiana, que é a gás, não está funcionando, mas ela tem outorgado e tem uma grande potência. Pode passar. Da mesma forma, então, a gente pega e faz os filtros, né, de cada um desses empreendimentos para esta região, e aí, ao clicar ali em cima, traz a característica, o número de outorga, e aí cada um pode ir lá e fazer as suas críticas, né, se acha que é verdadeiro aquele dado, não é verdadeiro, e inclusive a gente descobre, né, acho que a grande sacada, assim, é que a gente descobriu, por exemplo, no final, a quantidade de empreendimentos eólicos, por exemplo, que estão aptos. É só chegar algum investidor e fazer acontecer. Mas não estão acontecendo por questões de mercado mesmo, né, que não são competitivos ainda. Inclusive a parte de bioenergia, né, como é que é as características, as informações e o que a gente tem, então, né, de potência outorgada, no caso, para essas regiões. Então, pegando um destaque, por exemplo, que assim que salta a gente olhar, o município de Guaíba, no caso, tem um grande aproveitamento com outorga, né? E aí, então, outras situações de aproveitamentos que, às vezes, inclusive, a população não sabe que existe, né? Como o aproveitamento, por exemplo, de resíduos sólidos, né? Que a gente tem em Candiota, por exemplo. Então, muitas pessoas não sabem que existe, ali, assim, uma usina termoelétrica que gera energia a partir do aproveitamento de resíduos sólidos. Inclusive, a gente chegou a fazer um estudo nessa parte que é assim, de informações, por exemplo, das estações de tratamento de água, né? E o potencial que essas estações poderiam estar, dos resíduos, sei lá, para gerar energia como autoconsumo ou como outras formas. E aí vem, digamos, né, a parte da radiação solar, e aí esta parte, então, teve a grande evolução, porque teve toda uma política, uma mobilização, né, para impulsionar o aproveitamento, então, em torno da energia fotovoltaica. A partir do que a gente tem o mapa geral, né, da radiação solar, a gente tem a política, então a gente consegue ver um número exponencial, né, de aproveitamento de geração distribuída, com todos os seus problemas ainda que se tem de distorções, né, de incentivos, que mesmo assim acabam favorecendo as regiões mais desenvolvidas. Então, se for pensar na metade sul, onde não se tem um poder aquisitivo tão grande, certamente não tem o mesmo aproveitamento da energia fotovoltaica como teve em outras regiões. E então, alguns números, né, que a gente tem a nível nacional, e a gente então filtrou, né, essas informações, inclusive ali assim, no mapa depois, a gente consegue então identificar estatisticamente quanto é que tem por cada município. Então, essa informação hoje, a ANEEL, no caso, ela publica, e a gente trouxe para cá, então, para demonstrar e consegue fazer alguns rankings, né, inclusive do quanto é que cada município tem gerado, e fazer também uma correlação com o tanto de energia que é consumida em cada município, né. De outra parte, né, a gente tem, então, talvez o grande potencial que ainda não foi aproveitado, que é o potencial eólico, né. Então, o potencial eólico, antes dele estar aproveitado, a gente tem que vencer essas etapas ali, né, da medições por torres anemométricas e fazer, então, esse mapeamento detalhado. Só depois que tu tem todas essas medições, né, tudo isso aí organizado, é que passa, digamos, a ter valor, né, comercial desses projetos. Pode passar. E a região sul, então, ela se destaca, né, bastante por por alguns aproveitamentos que já tem no estado, mas ainda muito pouco, né,
quando a gente vem falar e comparar com o Nordeste do Brasil. E aí que vem a grande inquietação, né, da gente, que as políticas continuam cada vez mais direcionando, né, que a expansão, no caso de eólicas, continua acontecendo no Nordeste. E aí, então, fica a provocação, e depois eu vou mostrar algumas consequências disso mais à frente ali. E aqui, então, também é legal, que ao visitar lá o site, entrar no mapa, as pessoas vão ter conhecimento, né, de empreendimentos, então, que tem lá, ao clicar ali dentro tem o número da outorga, e a pessoa pode ir lá, fazer o rastreamento e identificar. E se alguém tiver muito dinheiro e quiser investir, pode comprar um empreendimento desses e fazer acontecer. Então, essa é a provocação que a gente sempre faz, de que tem parques aqui prontos, né? São parques que aconteceu, são alguns empreendimentos que eles participaram de leilões, e nos leilões, pelas regras dos leilões, eles não foram competitivos o suficientemente para vender essa energia. E aí tem a questão que esses parques, então, a gente está, né, dentro da divisão do Brasil, a gente tem as regiões geoelétricas, né? E essas regiões geoelétricas, então, o sul não é a área mais consumidora. E aí, então, a gente teria que vender para outro submercado, né? Que é o submercado sudeste. E aí, então, fica difícil de competir, né? No valor da energia final. Aí, o que está a onda do momento, então, é a questões do hidrogênio, né? E os aproveitamentos, então, dessas fontes renováveis de energia para gerar o hidrogênio. Então, aqui assim a gente colocou algumas informações sobre hidrogênio e replicou no caso, né? Pode passar. Replicou no caso, então, que a gente tem de mais recente, né? Dos estudos que o Estado fez para a região. Então, tem algo, digamos, se vai acontecer alguma coisa sobre hidrogênio, esta que assim é a base, né, que o governo do estado irá adotar para fazer com que esses aproveitamentos aconteçam, né. Então, de maneira assim, olhando preliminarmente, a gente verifica, por exemplo, Dom Pedrito, que a lógica, né, é que tanto usaria a energia eólica para instigar os aproveitamentos para a conversão do hidrogênio. De outra parte, quando a gente pega a região litorânea, então, a gente verifica, inclusive, os grandes potenciais que a gente tem de eólica, né, offshore, e aí, então, estaria uma grande oportunidade de aproveitamentos para questões de hidrogênio. E a outra questão, então, que fica, né, para reflexão é a questão da entrada dos veículos elétricos, e a gente, inclusive, vê, por enquanto, né, um certo vazio nessa região. Então, quando a gente pega o principal ponto de cadastramento hoje é o PlugShare, né, que tem todos os cadastros lá de quem tem estações de carregamento veicular, pode passar. E aí, então, a gente fez um levantamento, né, das informações aonde tem estações de carregamento, claro que a gente conseguiu dados, né, pode ter outras, mas as que a gente conseguiu dados, então, foram esses pontos aí sim que estão indicados, e a gente entende que a mobilidade ela vai crescer, e junto com esse crescimento, então, pode haver alavancar outros negócios. Então, a gente procura dentro do Bens Pampa, né, colocar que a metade sul, ela não é só carvão. Apesar do carvão, então, ter toda essa relevância energética, no caso, mas a gente tem muito mais do que o carvão. A gente tem um grande potencial que está ainda em condições de ser aproveitado. Pode passar. E aí, inclusive, né, tem umas vertentes dentro da própria Unipampa, vinculadas principalmente à carboquímica, que insistem, né, em fazer estudos, às vezes até não tão incentivados como deveria, sobre os aproveitamentos desse carvão, então, como o próprio Syngás. E aí que a gente busca, né, e defende sempre essas questões de transição energética, né. Como é que tu pode fazer uma transição energética, fazer com que as fontes renováveis tenham sua participação mais significativa na matriz, e fazer com que esses riquezas, né, que tem na região em termos de energia, tenham algum caminho, né, para fazer essa transição, principalmente questões dos conhecimentos e infraestruturas que existem já na região. Então, tem as alternativas apontadas aqui assim,
seja questões de hidrogênio, seja questões de produtos químicos, a própria energia elétrica, mas não da forma convencional como é feito hoje. Vapor, fertilizantes, produtos de consumo, substituição do gás natural, combustível para o próprio transporte através de Singás. Pode passar. E aí, então, tem toda uma cadeia, né, que o pessoal apresenta e estuda, assim, que poderiam ainda e que está inexplorado, né, enquanto não houver incentivos significativos financeiros, porque depende de melhorias grandes, né, nos laboratórios para conseguir fazer estudos que fundamentem, né, todas essas teorias aí da parte do aproveitamento do polo carboquímico. Mas então a ideia não é fazer algo isolado, a ideia é que consiga ter uma indústria base que dê sustentação para toda uma política energética regional. E a outra questão que a gente tem que ficar sempre atento, né, então que no Rio Grande do Sul a gente foi feita uma série de empreendimentos em termos de infraestrutura, né, que são as linhas de transmissão que a gente tem ali apresentados, e o que a gente tem visto, né, nas últimas ações do Ministério de Minas e Energia, das políticas energéticas, a gente não tem tido, né, mais avanços na infraestrutura energética da metade sul. Então, o que acontece? O que eu estou tentando explicar? Que uma implantação, por exemplo, assim, num parque eólico de Cerro Chato, talvez chegou ao limite da nossa infraestrutura. E aí, quando a gente não tem infraestrutura energética, linhas de transmissão, é algo que a gente precisa aí de 5 a 10 anos para conseguir fazer os estudos e para conseguir fazer a implantação. E tem as questões de planejamento, licenciamentos, leilões. Então, esse é o ponto de provocação, né? Ao momento que tomar a decisão de fazer os empreendimentos, talvez vai chegar, o que a gente chama de gargalo, né? De não ter mais a infraestrutura disponível, porque já está toda ela ocupada e não teve gente cuidando e colocando isso em pauta. Então, nesse mesmo mapa lá, a gente colocou uma série de apresentações das principais subestações da região, e hoje, então, a gente tem também, lá no próprio webmapa, os links, né, dos canais, a gente tem todas as linhas de transmissão, que o objetivo aqui não foi a gente botar as linhas de transmissão, e tem, inclusive, recursos que o ONS traz, do que tem disponível, né, de conexão possível para esses pontos que a gente mapeou aqui. Pode passar. E aí, então, a proposta aqui é não ser muito longo, né? Então, fica o convite para vocês visitarem lá o Bens Pampa, mas eu não gosto que passe apenas a visita, né? Eu espero lá, tem inclusive lá um e-mail, que visite e bote críticas, tá? Que, senão não vai ter o propósito. O propósito é alguém ir lá e dizer assim, mas eu discordo dessa informação, algumas coisas nesse sentido. Pode passar. Dentro desse mesmo site lá, a gente também colocou aqui um pouquinho, né, de provocação, que é o Geografia da Energia, dado que a gente pensa que devemos trabalhar, né, com essa questão de energia desde lá do ensino básico. Então, aqui assim, é um programa que a gente trabalha com algumas iniciativas de grupos de estudos, de pesquisas, que a gente faz apresentações para as escolas. Dá um trabalho, mas a gente faz com extensão, né, divulga o curso, divulga sobre energia e fala sobre energia, e aí, então deixou aqui assim um trabalho que vai sendo complementado depois para servir como base para algumas escolas, né, que fazem inclusive feiras de ciências ou amostras internas, e tem alguns professores de geografia, então, que trabalham essa questão da energia. A gente deixou uma base, assim, de informações para eles fazerem o aproveitamento. Pode passar. Então, aqui, para ser justo, né, como as pessoas trabalharam sem ter remuneração, né, só dedicado horas mesmo, então, além de mim, a gente teve, vou falar os nomes, inclusive, para uma questão de respeito, né, nós tivemos a Dominique, o Vinícius, o Rodrigo Buroni, o Thiago Prestes, o Itiberê, o Guilherme, o Kaique e o professor Érico, né, então, que deram esse suporte mais envolvido mesmo, de vir ali discutir, desenvolver, programar, né, ficar verificando dados, e a gente teve colaboração, então, pode passar, colaboração de outros professores, né, que também nos deram os feedbacks ali de algumas informações, como o professor Josemar, a professora Sabrina, o aluno que é o John, que fez a parte hídrica, o Carlos Sonier da parte de eólica, o professor Romero da parte
se deu inclusive o laboratório dele para a gente colocar lá o servidor, né, deixamos lá instalado, a professora Ana Rosa da parte de carboquímica, a professora Cristine da parte de bioenergia. Então, aqui eu coloco para vocês, né, uma parte das questões que eu acho que deu certo. Então, o que acontece? Talvez alguns pontos aqui foi sorte do meu projeto, mas a gente fez provocações, então, do Bens Pampa, e aí parece que o Bens Pampa ele deu liga, né? Então, o próprio tema do CIEP lá da Unipampa, botaram lá a Bioma Pampa, né? Aí, em meio, depois que a gente estava lá, escreveu o projeto, acho que foi lá por 2020, né? A gente começou lá a conversar sobre o projeto. Agora a gente tem formado, no caso, né? Todas as universidades da metade sul, além da metade sul, então, pega a questão do Uruguai, assim, tem formalmente, né, assinado pelas autoridades a rede Bioma Pampa, que abre um leque aí de possibilidades futuras, né, para a gente interagir e trocar informações. A gente não tem, isso aqui são recortes de notícias, né, a gente tem uma questões que o governo do estado também largou agora um mapa ali assim, destacando, né, o quanto a região sul tem de potencial energético. Então, não conseguia, de certa forma, a fazer que a Secretaria do Meio Ambiente fizesse um mapa específico da metade sul, mas tá bom, eles colocaram um mapa lá destacando todo o potencial que a metade sul tem, tá ótimo. Tem também, então, um movimento, né, que teve do pessoal, uma corrida, né, a gente fez um evento, então, aqui assim, e aí um dos palestrantes teve aqui assim, e o pessoal falou que ia botar uma fábrica de torres na região. Aí, imediatamente, teve um outro concorrente da fábrica de torres, e aí levaram o pessoal para visitar lá, então, eu espero que um dos dois venha e instale uma fábrica de torres na região, né, e aí essa fábrica de torres poderia servir aqui o Brasil, poderia servir o Uruguai, então seria bem interessante se realmente vinha acontecer isso. Tá? A gente tem, então, discussões de alguns deputados, pautaram na questão de assembleia, então tem recortes aqui, assim, o seminário que a gente fez aqui, assim, né, então a partir desse seminário aí, depois daí desencadeou um monte de gente, o lado bom é que eles não citam o Bens Pampa, né, realmente são ideias, então, independentes, eu acho. Pode passar. Outros deputados que na época, então, trouxeram bandeira, informalmente, assim, então tem um movimento, inclusive, para colocar mais cursos de energias renováveis aqui na região, e aí espero que esse movimento ele cresça, e agora eu acho que não precisa mais do Bens Pampa, né, acho que agora a gente tem um movimento que toda a sociedade que vai incorporando. Outros exemplos, então, né, a gente tem muito forte a atuação do Sindenergia, que são muito bem estruturados, que está puxando, no caso, toda essa parte que fez toda a parte já de estudos, está muito avançado na questão da parte de energia eólica offshore. Chegamos aí a alguns eventos com eles também, mas em geral ninguém quer fazer parcerias, né? Só depois aproveita os temas, mas acho que também estão movimentando, inclusive esse movimento que estão fazendo, né? Eles estão com uma pauta muito forte de que a reconstrução, né, do Rio Grande do Sul dessas questões climáticas deveria passar por algum programa bem aprofundado nessa parte de desenvolvimento energético. Se acontecer, realmente é muito oportuno. Bom, então a gente tem uma série de publicações, lá no site estão lá expostos, e a gente tem sintetizado tudo isso numa forma de e-book, né, que é nesse momento um arquivo PDF, e esse arquivo PDF, então, pode ser baixado lá por qualquer um de vocês, e analisado os dados, criticado, enviado contribuições que a gente vai ficar por um tempo monitorando para poder estar sempre atualizando as informações. Pode passar. E aí, então, fica o convite para vocês acessarem ali o QR Code, tem aqui no banner também, em algum momento ir lá e pesquisar. Não tivemos dinheiro do projeto para impulsionar, né, mas escrevendo o projeto por inteiro lá no Google, ele apresenta lá. Então, era essa a proposta, né, trazer para vocês, não é algo mirabolante, mas valia a oportunidade aí para a gente poder, de certa forma, assim, estar encerrando, né, essa etapa de projeto,
e é muito desafiador, tá? Fazer essa ferramenta. Em alguns momentos eu fiquei bem preocupado, dado a quantidade de informações, principalmente informações equivocadas que a gente tinha acesso, né? E aí, como tratar esses dados, como filtrar isso, e talvez é um desafio de todo mundo, né? Ao fazer os estudos, se deparar com uma série de desafios. Então, se a gente estava dedicado a isso, eu fico imaginando um empreendedor, né? Alguém que pretende fazer alguma coisa na região, de onde é que ele vai tirar informações, por onde que ele vai começar, né? Então, essa é a grande questão da proposta. Então, da minha parte, era isso. Professor Enoque, agradecemos a sua exposição e convidamos a professora Cristina, então, para oferecer um mimo, né, para o nosso palestrante. Obrigada, professor. A foto. Então, dou os parabéns por esse trabalho belíssimo, né, a universidade cumprindo com o seu papel, envolvendo, né, pesquisa, envolvendo extensão. O professor Enoque é um grande extensionista também, envolvendo os alunos, uma oportunidade para os alunos, né, de ensino médio, de ensino fundamental, saberem os potenciais que nós temos aqui na universidade, à disposição de todos, as possibilidades de futuro para todos. E agora eu deixo aberto um espaço, caso alguém tenha um questionamento para o professor, gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que todo mundo conhece, eu acho. Foi bem explicado, então, hein, professor? Não restou dúvidas, né? Então, professor, agradecemos, então, e convidamos para tomar lugar na plateia. Obrigada. Eu quero reforçar também as demais atividades da nossa 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Pampa. Ainda temos algumas atividades para tarde, mas também quero deixar o convite para todos, que amanhã teremos a continuidade das atividades no período da manhã, nas salas e laboratórios do campus Bagé, aqui a partir das 8h30 às 11h30, teremos diversas oficinas. Eu vou citar, porque quem estiver interessado, ainda temos vagas, né, Cristine? Então, ainda é tempo, pode procurar para se inscrever. Teremos a oficina, a inteligência artificial como ferramenta de apoio ao docente, do professor Hélico Amaral. Nós teremos a oficina de reciclagem, transformando sucata em produtos, do professor César Mantovani e do técnico Rui Júnior. Nós teremos a oficina de produção de biodiesel, da professora Cristine Schwank. Teremos a oficina de prática de plataformas de prototipagem, o professor Júlio Sarassol. E teremos a oficina de eficiência energética sobre a fatura de consumo de energia com o professor Enoque Garcia, que apresentou agora essa palestra. Também teremos uma sessão do planetário, uma sessão especial com o tema Apolo 11, que será dirigida pela Cecília Petinga-Irala, no planetário. Então, todas essas atividades estão abertas para amanhã, convidamos, então, para que retornem amanhã para a continuidade da nossa semana. E agora, nesse momento, nós teremos uma oportunidade de lançamento de um e-book. A professora Cristine tomou frente na organização desse e-book, né? E esse é um momento em que formalmente está sendo feito esse lançamento. Ele se chama Energia e Meio Ambiente, Produção Científica e Tecnológica Sem Fronteiras. Eu vou convidar a professora Cristine para falar um pouco do que é esse trabalho,
né, alguns exemplares estarão disponíveis para serem ofertados. É isso, Cristine? Falei certo? Para os autores para conhecimento, então. E depois, na sequência, nós convidamos a todos para que passem ao outro ambiente aqui do campus, para mostra científica, exposição de projetos e trabalhos científicos, tecnológicos e de inovação. Então, escolas da região e outros segmentos estarão ali disponíveis para apresentar seus trabalhos, para interagir, para conversarmos. E nós convidamos a todos, então, para esse segundo momento lá no ambiente do saguão, né, Cristine? Do saguão do Bloco 3. Exatamente, para que todos conheçam. Cristine, tu vai falar, então, sobre o livro? Então, assim, este é o nosso e-book, mas antes de eu comentar um pouquinho sobre o e-book, nós vamos aproveitar, porque hoje nós fizemos alguns sorteios de camisetas de manhã, vamos fazer mais alguns hoje à tarde, antes de começar realmente essa parte final, então. Então, eu peço ali para trazer. A professora Franciele pode nos dizer um número aí? De 1 a 100 e... Deixa eu ver. 97. 99. De 1 a 99. Acho que é 99? É. Não, 49. É 99. Não, é 49. É de 1 a 49. De 1 a 49. 49. Vamos começar com 49. De 1 a 49. 40. Vê quem é 40 aí. Vamos fazer meio rapidamente aí para não perdermos tempo. 40. Diva Helena Campos Pedroso. A última que se inscreveu, garanto, ela ficou... Parabéns. Outra... Vai, Gabriela, que você está com isso na boca, diz um número. Diz 25. Essa é a nossa aluna aí de... Vamos fazer já um pouco descontraído, porque pelo menos eu já estou um pouco cansada. 25. Aqui tem 20, 21. A gente vai encontrar o 25, ele vai estar em algum lugar. Daqui a pouco, chegou até o 21, parou. Daqui a pouco a gente vê quem é o 25. Ok? Vitor Souza Gonçalves. Olha ali. Ainda bem que estão aqui. Vamos lá. Professora Sabrina. Um número aí. 10. Vê quem é o 10 aí. Vai passar. Outro número. Fala, Sabrina, outro número. 6. Isadora Gomes. Isadora. Não tem? Outro número aí. 11. Luiz Otávio Reis Maidana Sete. Também não? Passa outro. A Luísa Lupe. Ah, Luísa. Ela estava aí, pelo menos. Ah, está ali. Vamos tentar ficar bem. Quem mais? Vamos sortear mais um. Deixa eu ver aqui. Professora ali, Valquíria. Fala, professora Valquíria. Um número. 33. Então, vou botar um aqui. Depois a gente... Tem bastante coisa para ser feita.
Quantos já foram aí? Mais um número, e deu. Vamos ver, então. A professora Laura, ali, do Uruguai. 13. Maitê Masson Jacinto. Maitê? Não? Outro. 91. Até 49. Até 49. Oh, oi? 37. Geisel Colares. Geisel Colares. Olha só. Muito bem. Então tá. Agradecemos por esse momento de descontração. Vamos então ao livro. Então nós temos este livro aqui, como a Catherine já falou, nossa cerimonialista. É um e-book, mas eu coloquei para ter um momento simbólico aqui. Nós imprimimos algumas versões para os autores, mas também para vocês conhecerem, né? Por isso está no tamanho de um e-book, não de um livro normal. Né? Então, foi uma parceria que nós fizemos com a UTEC ali do Uruguai, porque nós entramos num edital para fazer impressão de livros que fomentasse a internacionalização aqui dentro da Unipampa, que é da Inter, que nós temos aí um departamento desta parte de internacionalização. Então, nós fomos contemplados, né, para escrever esse livro, então eu comecei a organizar, e aí fizemos uma parceria com a UTEC, mas também com a Faculdade de Lisboa, em Portugal. Então, nós temos aí 3 países representados, né, Brasil, Uruguai e Portugal. Então, nós temos aí 9 capítulos. O livro foi dado nesse edital uma impressão, se quisesse, e também a construção ou diagramação do e-book. E foi o que nós fizemos. Então, as plataformas, nós que temos que levar as plataformas para ficarem disponíveis. Então, um dos lugares que nós colocamos na forma de flipbook é no site do Bioenergia, que é no oficial ali no domínio da Unipampa. Então, ali é unipampa.edu.br, Bioenergia, né, barra e-books. Então, é onde nós temos ali disponível. Aqueles que receberam o e-book na forma digital podem colocar nos seus grupos, nos seus sites, nos seus grupos de pesquisa, nas suas universidades. Está aberto a fazer isso, porque é dados abertos ali, e é na forma aberta que nós fizemos este e-book, tá? Então, está dividido em 9 capítulos. E temos alguns autores hoje. E daí, então, o que nós vamos fazer para fazer esse lançamento, né, oficialmente, do nosso livro Energia e Meio Ambiente? Eu vou pegar cada capítulo aí, vou ver quem está representando, e aí eles vão sentando aqui, pode começar na mesa, tá? Qual é a nossa ideia, né? Pegar a última página, ou a primeira página, aquela que tiver mais em branco, os autores fazem uma rubrica, e cada autor fica com um desses e-books, e se tivermos mais... se sobrarem mais, não tiverem todos os autores aqui, a gente disponibiliza mais um e-book para os autores que estão aí, tá? Então, eu agradeço desde já essa parceria com a UTEC e também agradeço também por eles terem aceitado o nosso convite e vindo neste evento, porque a gente sabe que é longe. Então, agradecimento especial para eles ali, não contemplando também todos, mas eles em especial por morarem realmente em outro país e para chegar aqui também tem um tempo, e trouxeram também trabalhos que nós vamos depois participar da mostra ali. Então, eu vou chamando ali, por capítulo aqui, o primeiro capítulo sou eu aqui, Energia Verde, Alternativa Sustentável. O segundo capítulo, tu pode abrir ali, para nós, ali, daí o pessoal já vê, né, na parte do sumário. Então, ali o primeiro. O segundo aqui, fragilidade das políticas públicas. Gente, quem é esse? Não está aqui. Energia eólica marina.
parte 1, acho que é da Fran. Pode ir se colocando aqui, os outros autores que também estavam. Quarto capítulo, energia eólica também. Quinto capítulo, estratégicas de fim de vida das centrais eólicas. Né? Também pode estar se posicionando aqui. Pode ir sentando ali também, a gente vai passando as canetas. Assim, ó. Tinha que ter feito. Tinha que ter feito para colocar mais cadeiras. Vamos puxar mais cadeiras, vamos fazer assim, ó. Tá? Continua aqui. Sexto capítulo aqui, desarrollo e validação. De quem é esse? Do nosso colega ali também, Marcelo Coletos e seus alunos. No capítulo 7, biogás, caminhos metodológicos de pesquisa. Nosso técnico Carlos, juntamente com nossos bolsistas e eu, nós também fizemos este capítulo aí, 7. Capítulo 8, análise de um modelo reduzido de turbina, também nós fizemos isso. E o último capítulo, capítulo 9, da nossa colega ali, Kathleen, QR Code na arborização urbana e tecnológica. Então, agora nós vamos ter esse momento simbólico aqui, vamos já posando para a foto, né? E aí eu deixo para os colegas ir assinando, acho que pode ser aqui, né? Assinando e vai passando para os outros colegas. Talvez seja um momento um pouco mais de silêncio, e aí eu vou dando algumas instruções aí. Todos têm caneta? Então, assim, ó, agradecemos pela presença de todos, mas não terminou o nosso evento, enquanto os colegas ali ficam assinando. Nós teremos agora, logo em seguida, o que nós chamamos de mostra científica e tecnológica e de inovação. Como é a nossa primeira mostra, e ela está dentro do nosso evento, o que nós fizemos? Nós não selecionamos trabalhos, e foi trabalhos por adesão. Então, aqueles que estão ali é para fazer uma troca de conhecimento. O que as instituições estão fazendo na parte de ciência, na parte de tecnologia, né, na parte de inovação, se tiver ali. Então, é mais uma troca de conhecimento entre as instituições, seja universidade, e também escolas estaduais e municipais. Né? Então, tem diversos trabalhos de anos diferentes, que vai, então, desde o ensino fundamental, ensino médio, técnico, até a universidade, ou seja, a nível de graduação. Então, por ser uma primeira amostra técnica, né, não trouxemos muitos trabalhos, até porque nós não abrimos um tempo para submissão de trabalho, e simplesmente era por adesão. Então, nós vamos ver o que acontece hoje, a nossa troca. No próximo ano, se tudo der certo, faremos novamente esse evento. Sempre acontece na mesma semana, em outubro, né? Porque é um evento nacional, certo? Que todas as instituições, seja elas federais, municipais, estaduais ou de toda a sociedade, pode realizar. Então, nós, Unipampa, estamos realizando nesta semana, e aí resolvemos fazer essa primeira amostra. E se nós vimos que foi positivo, também pegaremos aí o depoimento de vocês, se for positivo, nós continuaremos a partir do ano que vem. Muito obrigada pela presença de todos, e vamos só finalizar essa parte aqui, podemos estar indo depois. Teremos também ali, juntamente com a amostra, né, na troca de conhecimento ali, teremos também um coffee ali, um coffee break para todos. Todos estão convidados ali.